Graças a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, porque esse vídeo de hoje vai ser dedicado a você, mulher cristã, tá bom? Bom, meus irmãos, a devocional de hoje não vai ser muito uma devocional, mas vai ser mais um bate-papo, vai ser mais um vídeo falando sobre a modéstia cristã, né? Esse é o assunto que eu não vejo muitas pessoas falando hoje. Vejo pouquíssimas mulheres falando disso dentro da igreja. Vejo que é um assunto que é bastante polêmico ainda. Questão de maquiagem, de visual, de como a mulher tem que se arrumar, né? Porque tem muitas igrejas de hoje, né, que colocam um padrão onde a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas hoje eu vou esclarecer tudinho pra vocês, deixando bem claro que é minha opinião, tá, meus irmãos? Não é algo que eu venho aqui falar e acabou, mas todas as nossas opiniões têm que ser baseadas na palavra de Deus como uma boa cristã, né? Então, eu deixo aqui minha opinião pra vocês. Se vocês concordarem, amém. Se não concordarem também, deixa aqui seu comentário dizendo, não concordo por causa disso e disso, amém, tá bom? Todas as opiniões são bem-vindas. Vamos começar? Bom, o texto base que eu escolhi é Tito, capítulo 2, verso do 3 ao 5. É um texto um pouco longo e eu peço que você abra sua Bíblia para acompanhar comigo, tá bom? Diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Ponto. Aí que a gente pode ver. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. E aí eu pergunto pra você, mulher mais velha ou mais nova, como você tem vivido? Você tem vivido de maneira que agrada ao Senhor Jesus? Ou você tem vivido de maneira que agrada a si mesma? Porque quando nós, mulheres cristãs, entregamos a nossa vida para Cristo, nosso corpo, se você é casada, o seu corpo é do seu marido. E se você não é casado ou está esperando no Senhor Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo e pertence ao Senhor. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, como você tem usado o seu corpo? Você tem usado o seu corpo para a glória de Deus, para glorificar o nome dele? Ou você tem usado o seu corpo para benefício próprio? Para a sensualidade, para a sua cobiça e o mundo? Então, comece refletindo nessa primeira questão que eu falei. A não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, ou seja, a não serem caluniadoras, ou seja, a não ficar falando mal das pessoas. É muito importante, irmãos. Fofoca não é de Deus, sabe? Você ficar falando mal do irmão, o irmão louva mal, o irmão prega mal, isso é algo que não é de Deus. E eu vejo que é algo que está entrando dentro da igreja como se fosse algo bom, algo legal, né? Que infelizmente muitas coisas ruins estão entrando dentro da igreja, coisas que não são legais, mas que as pessoas estão achando, colocando na cabeça delas que é algo bom, mas não é. Então, se eu não me engano, acho que é Provérbios que diz que Deus abomina, ele é o pecado que ele mais odeia, colocar irmão contra irmão. Então, nunca coloque, meus irmãos, uma irmã contra outra irmã, um irmão contra outro irmão. Isso é algo horrível, isso é algo que Satanás adora e que Satanás vai fazer muitas vezes, ele vai tentar sempre botar um irmão contra irmão, mas é algo que Deus odeia, é algo que Deus abomina. Então nunca faça isso, minha irmã. Pare de fazer fofoca dentro da igreja, pare de colocar irmã contra irmã, isso não é de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que se você tem algo contra o seu irmão, você vá até ele e diga. Paulo diz que nós devemos repreender os nossos irmãos se ele estiver errado. Se caso a sua irmã estiver com uma saia muito curta, ou uma calça muito apertada, que está marcando lá tudo, ou uma blusa que está com muito decote, chame a sua irmã num canto e diga, irmã, isso não é legal. Agora, se ela não aceitar, chame uma testemunha. E se ela não aceitar com a testemunha, agora é ela e Deus. Você fez a sua parte. O nosso dever como cristão é pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, aí é com ela, né? Porque quem convence é o Espírito Santo, não a gente. Mas amém.
E aí, não escravizado a muito vinho, né? Não beber muito. Assim, eu particularmente acho que nenhum cristão deve beber, porque é algo que mancha um pouco da reputação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é um cristão que não serve ao mundo e não serve aos seus desejos carnais, o que é que você está fazendo bebendo? Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre questão de bebida. E não serem escravizados a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Se você era uma mulher cristã, você tem que ser capaz de ensinar o que é bom e não o que é ruim, para que você seja um bom exemplo de uma mulher, né? Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em suas casas, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então até aqui, né, meus irmãos? Essa é o versículo que eu estou usando como base. E o que a gente aprende aqui, né? Que as mulheres mais velhas, se você é uma mulher mais velha que você está me assistindo, saiba que você carrega uma grande responsabilidade respaldada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, como diz em Tito, diz que as mulheres mais velhas têm que ser puras, têm que ser prudentes, têm que carregar tudo que é bom, para poder ensinar as mulheres mais jovens a respeitarem seus maridos, a cuidarem bem dos seus filhos. E também diz aqui, e estarem ocupadas em sua casa. Esse ocupado em sua casa não significa que você tem que ficar 24 horas dentro da sua casa, faxinando, cozinhando, passando, lavando. Não é isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Se você é uma mulher que tem o seu trabalho, você trabalhe. Se você é uma mulher que tem os seus deveres, que tem que estudar, fazer faculdade, isso e aquilo, faça, tá bom? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é melhor que você fique em casa do que você fique. Um exemplo. Em Tito também diz que aquelas mulheres mexeriqueiras, as mulheres fofoqueiras, que em vez de ficar dentro de suas casas, elas ficam de casa em casa arrumando briga, arrumando contenda, como eu falei lá no começo do vídeo, que é algo que Deus repudia, é algo que Deus odeia. Então, se você é uma mulher cristã mais velha, não faça isso, tá bom? Se você é uma mulher mais velha, saiba que você tem que ser um exemplo de mulher mais velha para que as mulheres cristãs mais novas que estão começando na caminhada, que estão namorando, noivando, que estão se casando, que já estão grávidas para terem filhos, que já estão vivendo a sua vida de casada, você tem que ser um exemplo para as mulheres mais jovens. E automaticamente, mulheres mais jovens, vocês que estão me escutando, quando vocês vão receber esse exemplo, vocês têm que seguir. Para que outras mulheres venham ver cada vez mais o nosso exemplo e que elas possam ser como nós, possam ser como a gente. Entenderam bem?